Seja muito bem-vindo ao Livecast, o seu canal de podcast aqui do Instagram, voltado a autoconhecimento, expansão de consciência, energia, espiritualidade e todos os assuntos que ajudam a gente a crescer moralmente, espiritualmente e desenvolver as nossas vidas. E hoje o nosso tema é um tema bem interessante. A lei da atração existe mesmo? Bom, a convidada de hoje é a Joelma Novaes. E a Joelma Novaes tem uma história muito interessante para contar com a gente, porque ela teve um ponto de mudança muito bom, e através da lei da atração. Então, é claro, gente, a gente sempre para observar que, assim, quando a gente tem uma experiência, um resultado, bom, é difícil contestar. Então, vamos aguardar. Assim que a Joelma chegar, ela vai compartilhar com a gente como é que foi essa trajetória. Eu conheço um pouco da Joelma, já sigo há um tempo, né? Sei que ela veio de uma família, assim, realmente muito complicada, de uma vida, de um momento da vida dela que ela estava numa situação extremamente complicada e, de repente, ela tomou contato com o livro Segredo e, segundo ela, foi um momento de virada na vida dela. E eu estou muito curioso mesmo para saber como é que foi todo esse movimento. Mas não só saber como que é a Joelma, mas também saber quem é ela, né? Porque a Joelma está sempre, a gente conhece um pouco dela, ela está sempre ajudando as pessoas, sempre conectando com pessoas, e vai ser incrível a oportunidade de hoje a gente conseguir saber um pouquinho mais da Joelma. Deixa eu ver se eu consegui mandar o convite para ela aqui. Ah, foi o convite sim. Então, só aguardando o Joel, e a gente vai conversar um pouco. E vai ser incrível, porque eu tenho certeza que ela realmente traz na história dela uma lição para a gente parar de reclamar e correr atrás das coisas, né? Eu acredito muito que a lei da atração, ela existe sim, a lei da atração existe, mas se a gente não tiver vontade e não correr atrás, esquece. Nada acontece nas nossas vidas. Então, nada melhor do que ter alguém que tem um resultado que pode nos mostrar não só a teoria, mas também a prática. A gente está aguardando aqui, eu já mandei para ela, já mandou para mim. Coisas de internet, gente. Só um instantinho, a gente já consegue conectar. A Joelma já está aqui com a gente. Teve algum problema, disse que ela não pode participar. Esses dias aconteceu a mesma coisa também, mas é que a moça estava no computador. E aí, agora deu. Cheguei, Opa, agora deu. cheguei. Joelma, seja muito bem-vinda. Eu que Transmissão de boa. agradeço, eu que agradeço o convite, fico muito honrada, né, de fazer parte desse teu trabalho. Eu gosto muito de passar para frente o conhecimento e eu fico muito feliz. Quando eu comecei isso, a minha intenção era essa, era levar para o maior número de pessoas possível essa informação, né? Que lá em 2013, que eu tive conhecimento com a lei da atração, a minha vida era muito difícil. Então, hoje, eu sou uma pessoa assim na internet que as pessoas falam assim: ai, João, às vezes eu te acho meio grossa. Eu não sou, gente, sou um amor, eu juro que eu sou. Mas sabe o que acontece? É que eu vejo as pessoas se lamentando, se lamentando, se lamentando e botando a culpa em outras pessoas. E eu sempre digo assim: eu sei que tinha pessoas com a vida mais difícil do que eu, sempre tem. Alguém que passa por dificuldades maiores que a sua. Mas eu não conhecia. Naquela época, eu não conhecia alguém com mais limitações do que eu. Até que eu passei por uma praça e vi uns moradores de rua. A gente vai chegar nessa parte. Uau. Ô, Joelma, mas fala uma coisa para mim. Esse momento da tua vida, quando chegou a lei da atração, você já devia, dentro de você, já devia ter alguma coisa muito buscando, né? Porque uma coisa é certa, você nunca deixou de acreditar, né? Não, assim, eu vim de uma infância muito difícil, né? Minha mãe e minhas duas irmãs, nós somos abandonadas pelo meu pai. Meu Caramba. pai um dia saiu para trabalhar e não voltou nunca mais. Nunca mais voltou. E aí tinha eu com 3 anos, uma irmã de cola do meio e minha mãe estava grávida. Então, a minha vida sempre foi muito difícil desde criança, muita limitação de tudo, assim. Quando eu assisti aquele filme do Zezé de Camargo, que a mãe dele, eles falam assim, tô com fome, a mãe fala, vai dormir que passa. Eu passei por isso várias vezes na minha vida. Da minha mãe fala assim, dorme que a fome vai passar. Então, era nesse nível que a gente vivia. E aí a minha mãe saía à noite e ia nas roças, que a gente chama de roça. A minha mãe ia para a roça e ela pegava, assim, nas roças, macaxeira, pegava abóbora, pegava as coisas de noite, né? Ela ia lá, pegava para poder fazer para a gente durante o dia, para a gente ter o que comer. E foi muito difícil. E aí o que acontece? Eu não tinha informação. A minha vida era essa, de muito sofrimento. Aí depois minha mãe veio casar com um cara muito ruim, e aí eu via aquela situação de sofrimento dentro da minha casa, onde a minha mãe era muito traída, minha mãe apanhava, e ele bebia muito, e como eram aquelas as informações que eu tinha,
Quando eu fiquei adolescente, a primeira coisa que eu quis foi sair de casa, né? Como todos os adolescentes que vivem na pobreza. Então, a gente quer sair de casa achando que vai ter uma vida melhor. E eu não tinha nem o conhecimento de que existia uma lei que atraísse coisas pra gente. Eu não tinha. Então, eu achava que era assim. As pessoas nasciam e assim, você veio para pagar karma. Você veio para pagar alguma coisa. Em algum momento, Deus vai reconhecer o teu valor e vai te dar. Então, minha filha, você tem que ser muito boazinha para Deus te abençoar. Então, eu era uma dessas pessoas com crenças religiosas que tinha medo de Deus, né? Achava que Deus punia. E hoje a gente sabe que Deus não pune nem abençoa, ele dá por merecimento. E aí, eu era cheia de crenças religiosas, né? Eu achava que se eu abaixasse a cabeça e fosse boazinha, as coisas iam acontecer para mim, porque é assim que Deus trabalhava. E eu via toda aquela pobreza, aquela escassez, aquele sofrimento dentro de casa, e eu só pensava em crescer, virar uma adulta e sair de casa. E foi o que eu fiz. Quando eu fiz 17 anos, eu vim para São Paulo trabalhar como doméstica, com uma amiga da minha mãe. E saí de lá. Só que eu trouxe aquela carga da minha infância, eu trouxe toda aquela informação comigo. E aí é o perigo, né? Porque a nossa mente subconsciente, ela guarda todas as informações. Tudo que você viveu, sentiu, falou, tudo é guardado. Então, sempre que você quer viver alguma coisa, o teu subconsciente acessa aquelas informações e traz mais daquilo para você. Vai trazendo mais situações semelhantes. E é por isso que é necessário você fazer uma reprogramação mental. Você mudar o que você pensa, o que você fala sobre si. Mas como eu não tinha essa informação, e é muito triste saber que muita gente ainda não tem. Em 1922, ainda tem pessoas que não têm essa informação, de que nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. E descobrir isso é muito difícil. É muito difícil descobrir que nós somos responsáveis por tudo que está na nossa vida. Aí alguns dirão assim, mas quando você era criança, você não era responsável por tudo aquilo que você vivia dentro da casa da tua mãe, né? Sim, mas aí o que acontece? Quando eu cresço, aí eu passo a cuidar da minha vida. Eu passo a ser responsável por mim, né? Eu passo a ser responsável. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho duas saídas. Ou eu continuo no sofrimento, ou eu descubro que eu sou responsável, que eu posso mudar tudo a qualquer momento. Independente do caos que está, você pode mudar tudo a qualquer momento a partir de um pensamento que você muda. Você muda os seus pensamentos e aí você começa a falar novas coisas, sentir, se comportar, porque também precisa de ação, né? Aí você se afasta de pessoas, se afasta de locais, começa a fazer ações para que o que você quer venha. Porque lei da atração é isso. As pessoas pensam, o perigo de ter conhecimento da lei da atração é assim. As pessoas descobrem, aí começa a ler esse livro. É o primeiro que a gente lê. Clássico. O Segredo. É o primeiro. Hoje em dia, quando a pessoa fala assim para mim assim, por onde eu começo? Eu digo, começo por esse livro. Sim. Ele é o melhor livro de lei da atração? Não. Ele é o mais conhecido. Ele é o livro que veio para mostrar para a gente que lei da atração existe. Só isso. Sim. Mas ele é sensacional. Eu consegui mudar minha vida só com ele. Então, é possível. Você não precisa de todas as informações. Mas como é que você fez? A transformação que você fez é tão incrível e você tem uma consciência tão grande da questão de todos os processos de vida, porque eu acho que muitas vezes as pessoas elas vêm para a questão da literação, mas elas não conectam que o autoconhecimento ele está diretamente ligado, né? Quanto mais o meu autoconhecimento, como é que foi essa força? Porque é exatamente isso que eu vejo no seu resultado. Quando eu vejo você de repente contando na tua página, nos canais que você fez essa transformação, isso não foi só uma coisa de eu fico ali pensando positivo. É algo de você ressignificar a tua história, né? Isso é incrível, Joelma. Foi. A lei da atração, ela chegou na minha vida, eu ter conhecimento, que a gente sempre está usando essa lei, porque é uma lei. Então, ela funciona para todo mundo. Não tem essa. Não tem, funciona para uns e não funciona para outros. É que você ainda não teve conhecimento. Então, você pensa mais sobre as coisas que você não quer, só isso. Você coloca mais atenção nas coisas negativas que estão acontecendo. Quando, na verdade, nós deveríamos usar o nosso pensamento para criar, né? Aquilo da pessoa falar assim, eu tô aqui perdida nos meus pensamentos, passando o tempo. Não, gente, o pensamento não é para passar tempo, o pensamento é para criar. Visualização é um ato natural do ser humano. Então, o tempo todo a gente está visualizando. Mesmo aquela pessoa que não tem o conhecimento da lei da atração, ela faz visualização. Toda imagem que você coloca na mente é visualização. Então, você mesmo que inconsciente, tudo que você tem na tua vida, tudo que você criou. As pessoas falam assim para mim, Joelma, eu não sei fazer visualização. Aí eu digo, você fez a vida inteira. É verdade. Tudo isso que está na tua vida é um conjunto de imagens que você tem alimentado. Nada chega na tua vida se não for convidado. Não existe. Sim. E aí, o que acontece comigo?
eu vim desse processo muito difícil e vim para São Paulo e comecei a trabalhar de doméstica e as coisas se repetiam para o negativo, nada dava certo. Mas porque eu tinha muitas crenças religiosas e limitantes, de que eu nasci pobre e como eu não tenho estudo, então nada de bom vai acontecer para mim, então eu vou me casar com um cara também que não tem posses, porque semelhante se atrai. Se eu via semelhante, hoje eu sei que semelhante se atrai, mas vejo de uma outra maneira. Mas naquela época, sem conhecimento, eu achava assim, que o semelhante era assim, se eu sou pobre, atrai um pobre também. Eu achava que era isso, semelhante. Eu não entendia que era vibração semelhante. Eu não sabia disso. Então, assim, eu vou sempre sofrer, disso aqui não vai passar. Então, e tinha aquilo das pessoas falar assim, é teu karma, né? Então você tem que passar por isso. Deus dá cruz que você pode carregar. E aí você vai aceitando aquela situação. Porque você tem medo. Você tem medo das coisas que a religião colocou ali. Você tem muito medo. Então você tem medo de ir para o inferno. Então você deixa de fazer muitas coisas porque você acha que tudo é pecado. E aí eu sofria muito porque aceitava muita coisa. Lembra que lá atrás eu vim de o casamento da minha mãe era fracassado e eu convivi com aquilo, eu cresci vendo aquela situação dentro da minha casa. Então eu projetei aquela situação para o futuro, né? Porque tudo entra pelos olhos, tudo começa pelos olhos, aquilo que você vê. Então, como a minha mãe se casou, eu tinha uns 9 anos e eu saí da minha casa com 17. Então eu fiquei esses anos todos vendo muita tragédia. Minha mãe chegou a ser esfaqueada, ficou 15 ou 20 dias dentro de casa, não queria ir para o hospital, com medo do marido dela ser preso. Então, a gente, cuidando dela, e a ferida, ela fedia. Você entrava no quarto da minha mãe, aquela ferida, que eu sei como que ela não morreu, aquilo fedia, criou bicho. E ela, com medo do marido ser preso, não denunciou. E a gente, criança, ficou cuidando dela ali. Então, aquilo me marcou demais, aquele sofrimento. E ela ter sido esfaqueada e ter ficado com o cara ainda, aquilo cria em você uma situação de que é isso, o natural é isso. É você sofrer, apanhar, mas foi o marido que Deus te deu. Então você vai ficar com ele, não é? E aí, quando eu mudei para São Paulo, e a vida é sempre difícil, porque eu não mudava, eu não pegava aquela, eu não fazia uma limpeza, né? As minhas informações eram aquela. É claro que eu ia atrair situações semelhantes, mesmo que eu não tivesse conhecimento nenhum. E aí eu me casei com um homem exatamente. Pouca coisa mudava do meu padrasto. Era exatamente igual. Um cara que bagunçava, me traía, me batia, quebrava tudo dentro de casa. Era a mesma situação, porque era o que eu vivia, era o que eu estava acostumada. Então, eu projetei aquilo para o futuro. É o que acontece com todo mundo. E aí, eu vivi muitos anos. Eu vivi 15 anos nessa situação, achando que, é tua cruz. Se Deus te deu, tem que carregar. Um dia Deus vai modificar ele. Um dia ele vai reconhecer teu valor. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que eu falei, não preciso aguentar isso. Não preciso. E aí eu chorando muito saí. Só para encurtar a história, me separei. Quando eu me separei, eu descobri que a coisa ficou pior. Porque eu não tinha como me sustentar. Eu não tinha uma profissão. E ficou muito difícil. E aí eu com 2 filhas, uma de acho que 10 anos e a outra de 13, eu arrumei um emprego, você veja, vamos dizer que eu ganhava R$1.200 e eu pagava 600 de aluguel. Aí vem água, vem luz, vem comida, e eu não conseguia pagar tudo, não dava. E as contas iam se acumulando, e eu só chorava. Até que, isso é muito famoso, eu fiquei sem luz, porque era assim, eu pagava uma conta de luz, e aí ia se acumulando, porque eu não tinha mais dinheiro para pagar. Aí juntava 3, hoje eu não sei com quantas que eles cortam, mas naquela época era com 3. Quando eu via, já tinha 3. E olha que coisa incrível, que eu ficava, quando chegava nas 3, eu já começava a ver os caras da companhia elétrica gritando meu nome. Porque eu morava num porão, eu sempre conto isso. Era um porão, porque era assim. A casa que eu morava, depois que eu me separei, não tinha condição nenhuma, fui morar no que deu. A casa que eu morava, o pessoal compra terreno em barranco. Aqueles barrancos que é mais barato. Aí eles começam a construir lá embaixo e vai subindo até chegar no nível da rua. A última lá embaixo é um porão, é tudo escuro. Imagina. E aí, essa casa, quando eu mudei para lá, ela não tinha privada no banheiro. Era um buraco. Tinha quebrada privada e não tinha. Então a gente usava e colocava uma tábua em cima. Gente, ali era um inferno. Era um inferno, aquela situação. Eram 2 cômodos, tudo mofado. Um dia eu saí, passei 2 dias fora. Quando eu voltei, eu tive que jogar metade das roupas fora, porque mofou tudo, porque era muito escuro. E não entrava claridade, nada, era terrível. E aí, como que eu cheguei na lei da atração? Vamos lá. A vida inteira eu criei, sem ter conhecimento.
É o que acontece com todo mundo. Todo mundo que fala para mim, ai, a minha vida tá aquela terceira guerra. Eu digo, você é sensacional. Se a sua vida não tá dando certo, você é sensacional. Porque até para fazer da vida um desastre tem que ser muito bom. É verdade. Fazer com maestria, né? Não é fácil fazer a tua vida uma merda. Não é, gente. Se a tua vida tá aquela terceira guerra mundial, nada dá certo, você é incrível. Agora só tem que mudar. Vira uma chavinha aí, porque você é sensacional em criar. Sensacional. O maior co-criador do mundo são aquelas pessoas que fazem a vida dar errado. E aí, eu tava naquela situação. 3 contas. E aí, eu via, sem conhecer a lei da atração, eu ia dormir e eu via os caras. Eu dormia com aquela imagem na cabeça. E como o meu desejo é sempre uma ordem, eu tenho que estar certa, não passava 2 dias, os caras estavam lá e cortavam. E aí era vergonha no quintal, e era terrível. E aí eu ficava, e me virava daqui, me virava dali, conseguia. Da última vez, que eu sempre pagava rápido, me virava ali, da última vez a situação estava tão ruim que eu fiquei 1 semana sem isso. 1 semana. E o vizinho jogou um fio lá, eu liguei o negócio e fazia gambiarra e ficava na vela. Aí eu trabalhando, que eu trabalhava no posto de gasolina, eu tinha uma amiga chamada Roberta, abençoada Roberta. Todo dia eu mando luzes para ela, porque se não fosse ela, não sei se eu ainda estaria lá. Aí a Roberta falou assim, eu não desabafava com ninguém. Eu chorava muito, mas não contava a minha situação. E a Roberta me vendo muito triste. Eu tinha 2 crianças que eu era responsável por elas. Eu não queria voltar para trás, porque meu padrasto ainda era vivo. Então eu não queria levar minhas 2 meninas para lá, não podia. Então eu tinha que arcar com todas as consequências. O B.O. era meu. Aí, a Roberta viu naquela tristeza minha, aquela aflição, porque eu tinha que voltar para casa com luz apagada, com tudo desligado, e aquela situação, a geladeira, aquela tragédia. E aí, Roberta perguntou o que era, eu com muita relutância contei para ela. Ela falou assim, você não conhece o segredo? Eu falei assim, que segredo? Ela falou assim, um livro, mulher. Ela falou, um livro, mulher, um livro chamado O Segredo. Eu falei, não. Ela falou, aí ela começou a me contar por cima, porque a gente trabalhava em posto, então toda hora chegava carro. Então você não conseguia terminar uma história. E aí ela falou assim, e acontece assim, ó. Você, a nossa mente, ela tem poder. E eu fiquei assim, fala. Aí ela falou assim, a nossa mente, ela tem muito poder. Tudo que você coloca na tua mente, ela se realiza, mais cedo ou mais tarde. Tudo que você dá muita atenção. Aí eu fiquei muito, muito assim, curiosa. Eu falei, Roberto, sério isso? Ela falou assim, juro por Deus, é uma energia que, assim, você pensou, colocou a imagem, segurou aquela imagem, vai criar na tua vida. Você só tem que criar imagens boas. Então, você tem que imaginar que a tua casa não tá com a luz cortada. Aí eu falei, não, você tem que me explicar direito isso. Aí ela me explicou. Aí eu falei, tá, entendi. Aí ela falou, olha, é um documentário chamado O Segredo. E esse documentário, ele tem em DVD e ele tem livro também. Chama O Segredo. Eu falei, tá, entendi. Aí naquele mesmo dia eu fiquei eufórica. Eu queria um tempo para começar a fazer isso, mas como era muito corrido, e eu não via a hora de eu ir embora, porque imediatamente eu descobri assim, parece que virou uma chave em mim. Só com essa informação que o Roberto me deu. Só, não precisei de mais nada. Hoje em dia a gente fala, um monte de gente fica, não entendi, mas não entendi. Mas, gente, eu entendi com essa fala de Roberta, por cima. Aí eu fui embora. Entrei no ônibus e já comecei. Bom, Roberta disse que eu tenho que ver a luz acesa. Então tá. Eu visualizei os meus 2 cômodos, a minha televisão, que na época era um tubão, aquelas 29 polegadas mais tubão, só que ela tinha caído no chão, o tubo de trás tinha saído, então você conseguia ver o tubo, era tubão mesmo. Aí ficava só aquela carcaça, assim, em cima de um rack. Aí eu comecei a visualizar aquilo ligado, as meninas assistindo o Chaves, que era o horário que eu chegava naquele momento que passava o Chaves, elas assistindo e eu na cozinha fazendo o almoço, mas eu visualizei a luz ligada e elas lá assistindo e escutava elas sorrindo, brincando. E assim eu fui os 40 minutos até chegar na minha casa repetindo essa imagem. Repetindo e repetindo e repetindo incansavelmente. Tá, cheguei na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, a realidade bateu. Tudo no escuro, as meninas na vizinha, eu tive que acender vela pela casa inteira, trazer elas para casa, começar a lavar a louça no escuro, fazer almoço no escuro, fazer janta no escuro. Eu falei, oh meu Deus. E aí, na hora, botei todo mundo para dormir e continuei naquela visualização. Joelma, foi naquele dia? Não. Demorou uns 3 dias, 1 semana ainda. Por quê? Porque eu visualizava, mas o que acontece com a lei da atração? Ela tem um tempo de atraso.
Lei da atração. Tem coisas que você vai conseguir imediatamente? Tem. Algumas coisas imediatamente você consegue. Numa mente treinada. Mas, a princípio, quando você fica sabendo, você faz, mas você não coloca todas as ferramentas que você tem que colocar. Que é, por exemplo, os 5 sentidos. Totalmente. Você só acha que é ver as imagens e tá tudo certo. Ô, Joelma, mas você acha que quando a tua amiga te mostrou a lei da atração, você acredita que na verdade você estava pronta para acreditar? Porque quando você falou, parece que aquilo parece que ressoou para ti. A impressão que eu tenho é que você estava ali muito aberta às coisas que estavam acontecendo. Porque normalmente você deve passar por isso nos seus atendimentos. Quando a pessoa está no momento que ela está assim, mais na situação que ela precisava ouvir isso, parece que é onde nunca a mente dela conecta com isso. Mas você, ao mesmo tempo que você estava passando por um caos, a impressão que você passa pra gente é que você estava ávida buscando algo. E aí, de repente, vem a mulher e fala, ó, tem isso daqui. Porque te deu um clique ali, né? Isso foi interessantíssimo, Joelma. Eu acho que eu estava no fundo do poço e não tinha para onde descer mais. Não tinha. Então, assim, É a ou eu característica dos acreditava. milionários, né? Os novos milionários têm essa característica. E assim, meu, é a solução. Tipo, eu não. Por que eu vou duvidar? Eu não tenho nada a perder. Eu já estou no fundo do poço. Então, eu vou pegar essa mola aqui e vou pegar impulso. Porque o fundo do poço é onde eu já estou. O que eu vou perder com isso aqui? O que eu vou perder? E eu vou te dizer uma coisa que fez eu acreditar é que Roberta ganhava o mesmo salário que eu, também tinha filhos, e Roberta tinha uma vida bem bacana. E nós trabalhávamos no mesmo emprego, tínhamos o mesmo salário. Por que ela tinha um celular bom? Por que ela tinha uma casa melhor? Por que ela tinha roupas melhores? Por que ela não passava perrengue? Aquilo começou a martelar. E eu sempre via aquilo e não entendia. Por que ela tinha mais coisas, sendo que o salário dela era igual ao meu? Aquilo não fazia sentido para mim, até eu descobrir que ela usava isso aí. Até eu descobri que ela usava. Então, o dinheiro dela rendia mais do que o meu. Ela conseguia fazer mais coisas. Ela não tinha uma carga negativa igual a minha, porque funciona assim. Como eu vinha de uma carga negativa, eu era negativa nível 10, então meu dinheiro não rendia porque estava sempre acontecendo alguma coisa para me gastar até o último tostão. Sei como é isso. A conta que apareceu do imprevisto quando você recebeu um dinheiro a mais. Você falou, vai sobrar. Apareceu um negócio e falou, não sobrou. Esse padrão Quando aqui. eu falava, sobrou 50 para comprar uma pizza, o gás acabava. Putz, Sobrou não sei o quê, o chuveiro queimava. Simplesmente porque eu vivia decretando, porque palavras são decretos, eu vivia decretando que o meu salário não dava para nada. E quando eu digo o meu salário não dava para nada, eu tenho que estar certa. Para o bem ou para o mal, eu estou sempre certa. Então, aquilo começou, não fazia sentido para mim. A gente recebia o mesmo salário, só que vivíamos vidas totalmente diferentes. E isso acontece, se você olhar para o lado, você conhece um montão de gente assim. Olha na firma que você trabalha. Tem sempre alguém melhor do que você. Ou você está melhor do que muita gente que ganha a mesma quantidade que você. sim, é verdade. Simplesmente porque cada um tem vidas diferentes, vibra de maneira diferente. Então, teu dinheiro vai render mais do que aquela pessoa que vive decretando, tipo o que eu falava. Pessoas negativas, pessoas que vibram baixo. Então, o dinheiro dela nunca vai dar para nada. Ela pode ganhar horror. Ela pode ganhar na loteria que ela gasta tudo, não fica com nada. É Não tem verdade. jeito. Primeiro, a riqueza nasce aqui, ó. Se você não trabalhar atualmente, está cheio de ganhador de loteria que perdeu tudo na mesma velocidade que ganhou. É verdade. Tem que trabalhar isso aqui primeiro. Não adianta você ficar, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. Gente, vai trabalhar a mente. A riqueza não vem só de loteria. Quando eu vejo as pessoas obcecadas por loteria, loteria é uma das infinitas possibilidades de se ficar milionário. Pô, João, é isso mesmo. Todo mundo que quer ganhar em loteria simplesmente quer ser muito rico. Só isso. Então, se tirar o foco de loteria e visualizar e vibrar a riqueza, você vai ficar rico, gente. E pode vir de um prêmio de loteria, porque ela é uma das possibilidades. Mas tem muito mais milionário que não ganhou em loteria, ficou bilionário de outras maneiras. Sim. Até porque nesse caso, né, João, aquela questão de ter tem aquele é relacionado ao manter, né? Às vezes o ter até vai, mas se a pessoa não manter a frequência, é o que você falou, né? Vem o dinheiro, ela vibra escassez, ela torra o dinheiro e volta no mesmo lugar. Primeiro você tem que acostumar a tua mente com o dinheiro, né? E também fazer algumas ações. Quando eu fui para a internet, eu comecei a ganhar dinheiro imediatamente. Imediatamente mesmo. Hoje eu vejo pessoas que falam assim, eu tô na internet, o meu canal tem 1 ano, não ganho um tostão. Com 3 meses eu já estava ganhando dinheiro.
E o meu primeiro salário foi bem alto. Com 3 meses. Eu monetizei meu salário, o meu canal com 2 meses. No terceiro mês eu já estava recebendo salário. E eu recebo até hoje. E eu vejo pessoas que chegam em mim e falam, eu recebi uma única vez, nunca mais recebi. Eu nem sabia que isso existia, de receber uma vez e o YouTube demorar para pagar de novo. Eu não sabia que isso existia. Porque comigo nunca aconteceu. Que legal. Então, gente, é assim. Primeiro você acostuma a tua mente com o dinheiro. E aí o que acontece? Eu ganhava dinheiro. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, é isso que eu falei das pessoas não acostumar. Não saber o que fazer com o dinheiro. Você também tem que saber o que fazer com o dinheiro. Senão o dinheiro não para. Eu ganhava dinheiro e gastava na mesma velocidade. Eu gastava. Eu pegava o meu dinheiro, gastava, comprava sapato, comprava bolsa, comprava roupa que eu nem chegava a usar. Depois eu doava. E assim ninguém fica rico, gente. Você tem que trabalhar, você tem que usar a inteligência. Você tem que pegar e ir atrás de estudar finanças também, entender sobre isso. Né? Entender o que você vai fazer com o teu dinheiro. Porque não é só ganhar. Entra, mas tem gente que você pode ganhar 100 mil, não saber o que fazer com o dinheiro, ele vai embora os 100 mil. O que você vai fazer com esses 100 mil? Você tem que dividir em 3 o dinheiro. Você tem que saber o que fazer. E eu demorei muito tempo para descobrir isso. E aí só quem comprava as coisas era o meu marido. Eu gastava tudo. Fico pensando nessa sua nova fase, depois que você captou a lei da atração, você começou a fazer esse movimento para o dinheiro. Fico muito curioso, eu sei um pouco, mas como foi para você maravilhoso fazer isso para os relacionamentos, não, Joelma? Então, Aliás, você deve aí, receber muito pedido de pessoas com relacionamentos, lei da atração, isso acontece muito? sim, vamos chegar nessa parte. Aí vamos pular isso. Eu descobri isso aqui, comecei a fazer. E aí, eu estava naquela situação que eu não tinha nada. E lembra que eu vi de uma situação já dentro da casa da minha mãe de um relacionamento amoroso fracassado, né? Então, quando eu descobri que eu fui lá e paguei a minha conta de luz, que tem vídeo no canal, não vou contar aqui para não estender muito isso aqui. Quando eu, para conseguir pagar a minha conta, eu disse, opa, o negócio funciona. Funciona. Aí, eu falei, bom, agora eu vou criar marido, riqueza, carro. Por 3 meses não aconteceu nada. Nada, absolutamente nada. Estagnou. É o que acontece com a maioria das pessoas que conhece a lei da atração. A primeira cocriação é rápida, porque você está aberto, você está eufórica. Descobrir a lei da atração, isso funciona. Aí a primeira coisa que você pede acontece. Depois, você, em vez de continuar com essa empolgação, você cai. E aí nada mais dava certo. Eu visualizava, pedia, nada dava certo. Até que eu vi o comportamento de uma vizinha que tem vídeo também, descobri que ela se valorizava enquanto eu continuava naquela de que eu tenho que abaixar a cabeça, tenho que aceitar tudo, e aí não funcionava para mim. E aí eu lendo esse livro, que esse livro eu li durante 7 meses. Esse livro virou a minha Bíblia. Eu li durante 7 meses e leio até hoje. Ele está todo arregaçado. Tô vendo mesmo. Todo Não, lascado. imagina. Todo lascado. Aí, esse livro passou a ser minha Bíblia. Eu entrava no ônibus e eu lia esse livro. Eu chegava em casa, eu botava... eu comprei no calçadão lá de Osasco um DVD pirata do Segredo. Então, meu filho, quando não era aqui, era na televisão tubão sem fundo. Era ali, era lá e cá, em todo quanto é lugar. Eu queria devorar, eu fiquei encantada. Eu falei, esse negócio tem jeito. Porque a Roberta me falou, mas quando eu comprei o DVD, eu vi aquele monte de gente contando as coisas que tinha conseguido e eu fiquei encantada. A primeira vez que eu assisti o documentário O Segredo, eu assisti 4 vezes seguida, ele inteiro. Acabava, eu voltava, incansavelmente. Eu queria entender aquilo. Eu disse, eu vou entender e vou fazer isso funcionar na minha vida. Eu vou fazer isso funcionar, eu vou mudar de vida. Eu fiquei encantada com a possibilidade de mudar completamente a minha vida. Aquilo fez sentido para mim. Você fez intuitivo, né, Joelma? Você não tinha naquela época coisa, se eu repetir muitas vezes, vai fixar. Não, foi uma coisa de, eu preciso trazer para dentro de mim isso. Era uma coisa interna, era isso? Isso. Eu falei, eu preciso de conhecimento, eu preciso saber como funciona. É isso que eu preciso fazer. Então, por isso que eu assistia para poder obter conhecimento, para saber como fazer. Depois é que eu passei para o processo de fazer. Porque enquanto eu estava lendo, eu estava devorando. Eu tenho que aprender. E aí foi aqueles 3 meses que nada acontecia, porque eu queria aprender. Eu queria aprender. E aí eu fiz a famosa lista dos desejos. E eu fiz mental. Um dia
eu deitada, tudo escuro, né? 2 cômodos. As pessoas me perguntam, mas por que que você fazia na hora de dormir com tudo apagado? Porque, gente, se a luz estivesse acesa, a minha realidade derrubava as minhas visualizações. No escuro, com tudo apagado e as pessoas dormindo, era silêncio, eu conseguia raciocinar melhor. Então, eu esperava todo mundo ir dormir. E era difícil, porque nesse barranco, que é onde eu fui morar, que era o porão, que eu já falei que um dia, logo em breve, eu vou escrever um livro, dessa vez um livro físico, porque eu tenho um e-book contando já essa minha história, em detalhe como fazer o que eu fiz. Mas eu vou escrever um livro físico, assim, ó, do porão ao milhão. Show. Eu ainda vou fazer esse livro, do porão ao milhão. Aí, eu estava deitada naquele porão e era assim. Tinha uns caras solteiros, que eu não sei o que eles faziam da vida, não quero nem pensar o que eles faziam. Eles passavam a madrugada acordados com o som ligado, ouvindo sertanejo. E gente batendo no portão deles. E aí o que acontece? Eu não conseguia dormir, sendo que eu tinha que acordar 4 horas da manhã. E aí eu não conseguia dormir, não conseguia dormir. Tinha dia que eu passava pela porta deles bufando, olhava assim para dentro que só faltava matar um. E ia trabalhar e não conseguia visualizar com toda essa bagunça. Precisava dormir. Aí, uma das cocriações que eu fiz foi eles mudar de lá. Legal. Eu falei, a minha mente tem poder, esses caras vão mudar daqui, esses caras vão sair daqui. E aí, durante uma semana, eu vi um caminhão chegando na porta, ele subindo as coisas dele, botando dentro do caminhão e indo embora. E a casa vazia, e eu passando na frente, tudo apagado, fechadinho. Com uma semana eles se mudaram. Eu fui trabalhar, quando eu voltei, tudo escuro. Pensei que eles não estavam em casa. Primeira noite, tudo escuro. Eu falei, opa, saíram, deve estar bagunçando, daqui a pouco chega. Passou a segunda, na terceira eu falei, isso, foram embora, mudaram. Eu falei, Dei uma de João sem braço. Mas eu fiz os caras sumir de lá. Então, gente, fica a dica para vocês, tá? Coloca a mudança do seu vizinho em cima de um caminhão e manda embora. E aí foi isso que aconteceu. E isso foi uma das cocriações que eu fiz. Eu já mudei neguinho de cargo. E eu já fiz miséria. Lá no emprego que eu tinha, também tinha uma menina que atrasava o meu lado. E aí eu comecei vendo ela sendo transferida. Porque eu trabalhava numa rede de postos de gasolina, então tinha vários. Eu nunca desejei que ela fosse mandada embora. Eu só queria tirar ela dali. Então eu via a gerente chegar, a encarregada chegar e levar ela para outro local. E isso aconteceu também. Oh, caramba. Ela foi transferida e eu fiquei em paz. Tá? Então tudo Mas isso, gente, como que era o seu sentimento no começo, Joel? Eu fiz algumas coisinhas, mas nada assim no nível profissional que você chegou, porque de repente você fala, pô, vou mentalizar aqui e tal, aconteceu. No começo ficava na sua cabeça aquela coisa, não, deve ser coincidência, não deve. Como é que foi esse processo? Ou você olhava e falou, não, é isso mesmo. Isso dá uma sensação de poder incrível, né? eu nunca tive dúvida de que foi eu que criei isso. Eu nunca tive Legal. dúvida nenhuma de que tinha sido eu que criei. E aí, eu fiz a lista mental. Eu fui lá e passei todo mundo dormindo, eu comecei na minha cabeça, né? Bom, eu vou montar, porque eu queria ter um relacionamento amoroso. Muita gente fala assim, mas por que você não cocriou dinheiro primeiro? Eu digo, gente, porque a vida é minha. Então o desejo era meu. Tipo, Desculpa aí. cada um pede o que quer. Se você não quer, minha amiga, pede o que você quiser, ué. Tá aí a lei da atração para ser usada. Então, às vezes você vê umas pessoas que falam umas besteiras aqui, outras besteiras ali, né? Cada um cocria o que quiser pra vida. Aí, tipo, eu nunca tive eu nunca tinha vivido isso, né? De ter alguém, de um protetor, de alguém cuidar de mim. Eu sempre tive que batalhar, pagar as minhas contas. Eu sempre tive que ser pai e mãe. Eu sempre tive que ser tudo. Eu nunca fui cuidada. Quando eu descobri lei da atração, eu vi a possibilidade de ter alguém cuidando de mim. Era o que eu queria. Aí eu fui lá e fiz. Todo mundo foi dormir. Eu peguei e fiz a lista. Aí ali eu botei todos o físico da pessoa. É o que vocês têm que fazer, gente. Porque lei da atração, ele é muito preciso. Você tem que saber o que você quer. E aí entra o que eu vou falar daqui a pouco, que eu me especializei em relacionamento. Eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz alguns cursos e hoje eu me especializei e eu ajudo pessoas. Eu converso com pessoas sobre outras coisas também. As pessoas me procuram para conversar sobre emprego, para conversar sobre saúde, sobre prosperidade, mas o que mais me procuram é sobre relacionamento. E como eu vi essa demanda muito grande, eu fui atrás de me especializar nisso. E aí que entra uma coisa. O tal do... Eu posso ter alguém específico para minha vida? O que você acha? Pode ter?
Alguém específico? Depende Eu desse posso específico. desejar. A lei da atração, lei específica é o seguinte: você olha para alguém e diz, eu vou casar com essa pessoa. Então, você está namorando, o cara te deixou e você fala, a mulher te deixou, você fala, eu quero voltar com ela e vou usar a lei da atração. E isso é possível com a lei da atração? Acho que sim, acho que não, mas vou dizer que sim. Vou dizer que sim, é possível. Eu digo que sim, porque se não fosse, a lei da atração seria uma farsa, seria mentirosa. É Porque que, a lei da na verdade, atração o difícil não é a lei funcionar, né? O difícil é a crença interna fluir, né? é difícil Então, você acreditar. é exato, exato, exato. É difícil Mas você sim, acreditar. Por que que dá? Porque a lei da atração estabelece que você tem que ser o mais preciso possível. Quanto mais clareza sobre aquilo que você quer, mais rápido virá e mais certo dele te dá. Quando você já tem alguém que você quer, então é meio caminho andado. Eu já tenho quem eu quero viver com essa pessoa. Então, claro que pode. Não existe essa de que não. Aí vem as crenças religiosas, que a gente não vai entrar nessa conversa aqui, né? Eu não gosto isso foi muito de falar difícil para sobre você? o quê? Você se confortável? Porque quando você estava falando, eu fiquei com essa dúvida. Porque você vai olhando para todo esse ambiente e a nossa mente vai expandindo, e não tem como, né? Eu acho que, olha, mesmo na parte terapêutica, Jô, esses 10 anos atendendo, muitas vezes o que travava a pessoa? Crença cultural e crença religiosa. Porque às vezes a pessoa Uhum. estava se reprimindo, sabe? Aquilo estava fazendo mal para ela e estava afetando a autoestima e tudo, mas é o que você falou. Ah, não, mas Deus vai me mudar pro inferno e tal. E eu respeito todas as crenças, mas eu acho que, Sim. peraí, né, gente? Uhum. É, Pra quê? essa de não poder uma pessoa específica vem do livre-arbítrio, né? Que é uma crença religiosa e uma das mais perigosas. E a maioria das pessoas tem, inclusive pessoas de lei da atração. Tá cheio de pessoas que fala de lei da atração e tem a crença religiosa livre-arbítrio. Tem. Tá, E como é tem que com é? Me explica. força. Tem com Assim, força. Então elas falam que não pode. E muitas sabem, mas para não perder seguidor, eles preferem ficar quietos. Para não hum, perder seguidor que tem essa crença de que não pode. Mas eu não. Na onde que está escrito, gente, que você não pode? Que você não pode escolher alguém para esse alguém te amar e você amar essa pessoa. Onde que está escrito isso? Não existe. Então, por isso que eu digo, se isso fosse verdade, você não pode mexer no livre-arbítrio de alguém para gostar de você. Livre-arbítrio não é dessa maneira que colocaram. Se isso fosse verdade, a lei da atração seria uma mentira. Porque, veja bem, eu posso escolher um carro, eu posso escolher uma casa, eu posso escolher minha profissão, eu posso escolher meus amigos, mas eu não posso escolher com quem eu vou me casar. Para mim não faz sentido nenhum isso aí. Eu posso escolher o que eu quiser, mas não é, mas assim, vai vir para mim, eu posso ter o que eu quiser, você pode ter o que você tiver alinhado. Eu não tenho o que eu quero, eu tenho aquilo que eu me alinho, que eu trago para o meu campo vibracional. E é aí que as pessoas não conseguem porque elas têm relutância em acreditar que aquela pessoa possa gostar dela. Elas colocam a pessoa num pedestal incrível, inalcançável, e aí ela passa a não conseguir alcançar a vibração dessa pessoa, de tanto que ela coloca qualidades naquela pessoa. Porque o amor sim. ele é feito de admiração, né? Nós amamos quem nós admiramos. E quando a gente conhece alguém que está paquerando, a gente enche aquelas pessoas de qualidade. A gente só vê qualidade naquele ser humano. Às vezes ele nem tem aquele tanto de qualidade, mas a gente coloca. Mas nós temos dificuldade em reconhecer as nossas qualidades. E aí não tem como vibrar, né? Não tem. E aí, quando eu fiz a minha lista, coloquei lá tudo que eu queria, nos mínimos detalhes. Não era uma pessoa específica, gente, não era. Porque eu vivi um relacionamento muito ruim. E aí, quando eu descobri lei da atração, eu disse, eu posso escolher o que eu quiser, porque eu tenho um catálogo. Eu sempre falo que lei da atração existe um catálogo sensacional. Assim como tem o catálogo das revistinhas aí, que você pede, você entra na internet lá, tem um catálogo, você escolhe esse, joga tudo no carrinho e compra. E aí você faz o que quando você compra? Você só aguarda chegar em casa. Você não duvida. Você não fica todo dia fazendo a mesma compra. Você sabe que vai chegar. Lei da atração é a mesma coisa, tem um catálogo. Pega o catálogo e peça, meu bem. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, eu não vou perder um segundo da minha vida consertando ninguém. Eu vou pedir um novo. Não quis consertar ninguém. Pode, pode. As pessoas chegam, mas eu quero, eu quero. Eu sou assim, sabe? Eu não me meto na vida de ninguém. Eu dou conselhos quando é pedido. Então, se a pessoa chega e me fala, eu quero ficar com essa pessoa X, eu vou lá e aconselho ela para se alinhar àquela pessoa. Mas se a pessoa chega e fala assim para mim, o que você faria? Eu digo, eu meti o pé. Eu vou Sim. pedir alguém novo. Vou perder um minuto da minha vida consertar ninguém. Até porque não se conserta ninguém.
Olha o que acontece. Você muda com a pessoa e a pessoa, para ficar com você, tem que mudar. Ela muda. É ela que muda. Você não muda ninguém. Até porque se não mudar, não tem jeito, né? A frequência separa, né, Juju? E aí, eu fiz essa lista. E aí, eu comecei. Quando a gente faz uma lista, para qualquer coisa, mas aqui no caso a gente está falando em amor, que foi a primeira cocriação minha, depois de botar os vizinhos para correr e cocriar a conta de luz lá paga. Aí também mudei a amiga lá de trabalho, né? Então eu já tinha feito 3. Às vezes eu esqueço dessas coisas. Aí eu fiz essa lista e comecei a visualizar. Visualizar, visualizar. Era toda noite eu visualizava, eu deitava e criava um cenário. Todo dia eu criava um cenário diferente, gente. Porque se você, na vida real, todo dia você faz algo diferente. Então as pessoas me perguntam, eu posso mudar a cena o tempo todo? Porque no dia a dia a gente vive coisas diferentes. Não é? Então, assim, prestar atenção nisso. Teve uma menina que foi, depois voltou em mim e falou assim: ah, Joelma, eu fiz, casei, mas o cara só quer cama. Eu digo assim, mas quando você visualizava, o que você visualizava com ele? Ah, a gente transando. Eu falei, pronto, você recebeu isso aí. Por que você não viu viajando? Por que você não se viu andando dentro de uma casa, indo para um restaurante, ganhando presente, fazendo um monte de coisa? Ué, presta atenção, gente. Sim. Tem que saber fazer um negócio. Aí você pede aquilo lá, vai vir aquilo. Outra pegou e falou assim: ah, eu quero marido eu quero casar de qualquer maneira e não importa. A gente pode casar e dividir conta. Diz que até o mercado o cara dividia com ela. Eu falei, foi o que você pediu. Você acha que a dificuldade que as pessoas têm muitas vezes de manifestar é indecisão? Por que você acha que as pessoas se permitem merecer, Joelma? Como é que é você que está trabalhando com pessoas que têm deve ter esse feeling de perceber? Por que as pessoas se bloqueiam tanto? O que é mais difícil? Por conta das crenças mesmo, limitantes e religiosas, né? Limitantes. De não se achar merecedor, de achar que o outro tem mais valor do que ele, né? A primeira coisa que a mulherada faz quando conhece um amor, eu acho que os homens também, mas como eu atendo, a maioria são mulheres, os homens são bem em quantidade, porque eu acho que eles ainda têm vergonha, sabe, de admitir que vai procurar ajuda e tal, de usar a lei da atração. Eles usam, mas para dinheiro, para carro, outras coisas, para o amor, eles têm meio não procura muito. Aí, a maioria, elas colocam a pessoa mesmo no pedestal, né? Aí, aquilo é incrível, ele é sensacional. Aí pede, 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 a pessoa chega. Quando a pessoa chega, tem o primeiro encontro, ok. Aí a pessoa vai embora, no mesma hora elas começam. Ai, mas não vai voltar a me procurar. Não vai ficar comigo. Ah, mas e os contatinhos da pessoa? Ai, vai ficar comigo com outra, vai me trocar, não sei o quê. Ô, gente, peraí. Você tanto fez, pediu, chegou. Por que que em seguida vocês começam com isso? A gente está falando aqui há um tempão que palavras têm poder e pensamento é que cria. O que vocês acham que acontece quando você está com uma pessoa, a pessoa vai embora e você já começa. Você não vai ficar comigo. Você não gosta de mim. Você vai me trocar. Aquela pessoa, ela recebeu esse pensamento. Exemplo aqui. Vou dar um exemplo de como o pensamento ele tem poder. O pensamento é uma energia, ele é denso, ele fica aqui no ambiente, ele fica. Exemplo disso é quando a gente está num local e chega alguém que a gente não gosta, que não gosta da gente, desafeto. Vocês já perceberam, já aconteceu com todo mundo. Você está num local, aí tá tudo bem, de repente chegou aquela pessoa que você detesta. Aí você fala, nossa, tô toda dolorida, o ambiente ficou ruim, tô tensa, tá tudo pesando. Essa pessoa chegou, pesou. Sabe por que isso aconteceu? Porque vocês não disseram uma palavra uma para outra, mas ficaram pensando. O tempo todo você pensando algo ruim sobre ela, ela pensando. Vocês não falaram uma palavra, mas o pensamento é energia pesada. Ô, E Joelma, como aquilo ficou no ar, vocês ficaram sentindo. por isso que eu agradeço de coração e mais uma vez você ter aceito de tão grado o meu convite, ter estado aqui doando sua energia, compartilhando com a gente, porque a gente hoje encerra uma semana de autoconsciência e sabe, tudo que você está trazendo volta para o campo da pessoa se olhar, da pessoa se aceitar, Joelma, não é verdade? Porque às vezes eu tenho a impressão, a minha parte é mais, vamos dizer assim, mais comportamental e você me diz, se conecta. Que a pessoa, às vezes, ela se sente sozinha dela mesma, tentando criar alguém que vai suprir essa falta, mas como ela não se sente bem com ela mesma, ela cocria insegurança e volta para a escassez de novo, Uhum. né? É exatamente isso. Ela, falando que a gente estava dizendo, as pessoas, ela não fala nada uma para outra, mas fica pensando. Isso acontece quando elas conhecem alguém. A pessoa vai embora e a primeira coisa que elas falam é começar a criar imagens e situações que ainda não existem.
isso teria que ser o contrário. Você conheceu alguém, você pediu, chegou, é teu. Quando você compra algo pela internet, você, quando chega, você não fala assim, ah, não é meu não, a qualquer momento eu vou perder. Não, é teu. Lembra que o universo tem um catálogo, você foi lá e escolheu, você pediu, é teu. Sossega. É teu, tá na tua mão. Qual é a dificuldade de ter um encontro maravilhoso, deixar a pessoa embora? Se ela não te respondeu no outro dia, 8 horas da manhã, ela tem mais o que fazer, só isso. Calma. Tem que ter calma. Porque esse pensamento que você começa, você não gosta de mim, você não vai me procurar, você vai ficar com outros, você não me quer, eu sou pouco para você, você não. A pessoa tá recebendo lá. E aí, o que você tá falando para ela? Ela aceita esse comando. Ela aceita. Que tal você mudar isso e mandar comandos bons para essa pessoa? Você me ama, você é feliz comigo, eu sou a mulher, eu sou a pessoa da tua vida, eu sou o homem da tua vida. E é tudo vindo de lá para cá, gente. Não é você falando para a pessoa. Você percebe a mudança? Se eu falo para alguém o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, você é o homem da minha vida. Eu tô correndo atrás dessa pessoa. É eu. Isso mesmo. Por isso que quando a gente está na escola, assim, passa aquelas fases que às vezes não tem ninguém, de repente está meio sozinho, aí de repente começa a ficar com uma pessoa aqui, parece que começa a aparecer gente, que passa a falta. E eu achava estranho na escola isso, não que acontecesse sempre, tá, João? Não era uma coisa assim, que, nossa, como acontecia, mas de vez em quando lá acontecia. Ah, eu conheci alguém, e falava, nossa, eu estava sozinho, de repente começa a aparecer gente. As pessoas falam isso. Por que que quando eu tô com alguém chega um monte? Porque você para de vibrar esse desespero de estar com alguém. Você tá tranquilo. E é o que todo mundo deve fazer, estando com alguém ou não, gente. Cuca fresca. Os cuca fresca vence. Vocês têm que ter mais, sabe? Gente, cuida dos pensamentos e deixa a parada acontecer. Vai cuidar da vida. Tem gente que leva um pé na bunda e no outro dia tá na internet procurando tudo quanto é técnica para fazer. Enche a pessoa de técnica e não vai cuidar de si. Ô, gente, não adianta você tampar teu umbigo, fazer estoque de esparadrapo e ter comportamentos negativos. Não é esparadrapo, não é a técnica, é você. Você não precisa mover um músculo para fazer nada. É só cuidar disso aqui e do sentimento. O que cria? O sentimento, eletromagnetismo. Mas o que cria o sentimento? O que vem antes do sentimento? As imagens que você criou aqui. Não existe essa de que eu falei sem pensar, eu fiz sem pensar. Não. Primeiro você pensou. Então, se você cuidar do que você está botando aqui, você vai ter sentimentos legais. Então, parar com esse negócio ai, técnica. Mas técnica funciona? Sim, porque técnica é uma muleta, uma ferramenta. Então, ela te dá confiança. Só isso. Mas a técnica não faz nada. Sim. Absolutamente nada. Tem gente aí que não tem o conhecimento de lei da atração e faz a vida funcionar simplesmente porque elas cuidam dos sentimentos. São pessoas positivas. São pessoas alto astral. E é nesse nível que vocês têm que viver. Esquece técnica, gente. Técnica é para quem está começando. Quem não tem conhecimento, que tudo é energia. Depois que a gente obtém esse conhecimento, a gente vai cada vez diminuindo mais. Até chegar no nível de que você não usa mais essa ferramenta. Você simplesmente intenciona as coisas e cuida do sentimento. Tipo assim, eu acordei hoje e eu digo, como que eu estou me sentindo? Porque a gente tem um sistema de orientação muito bom, que são nossos sentimentos. É o nosso GPS natural. Todo mundo tem e funciona. Então, se eu acordo hoje, você não precisa fazer nada além de fazer isso, todos os dias. Se eu acordo hoje e pergunto assim, como que eu estou me sentindo em relação a algo? Nossa, eu estou tão desanimada, eu estou para baixo, eu estou chorosa, eu estou sentindo uma agonia. Está vibrando baixo. Vamos subir, vamos melhorar isso aí. Agora, acordou, como que eu estou me sentindo? Todos os dias você tem que ir lá e ver, perguntar para você, olhar seu sistema de orientação. Como que eu estou me sentindo? Nossa, eu estou empolgada, eu estou bem, eu estou feliz. Pronto, é isso, você está no caminho. É isso, continue, é desse jeito. Então, quando você aprender a entender, a consultar o seu sentimento, saber como que você está, como que eu sei como eu estou vibrando? Consultando os sentimentos. O nosso sentimento nos diz o tempo todo se a gente está certo ou se está errado. Você me fez lembrar uma frase lá do Segredo, que com certeza você vai lembrar, que diz, siga a sua felicidade e o universo vai abrir portas onde só haviam paredes. É simples, mas parece que é complexo, mas era para ser simples, né, João? Sempre coração. Lei da atração, ele é muito fácil, gente. Não tem segredo nenhum. Você pode ler todos os livros. E eu aconselho você ler livros, você fazer cursos, você ir em palestras, sabe? Eu aconselho você fazer
Tudo isso. Mas nada disso. Hoje mesmo atendi uma pessoa que falou para mim, eu já gastei não sei quanto em curso. Todo mês eu faço um curso. Eu digo, mas você está praticando o que você aprende? Não, eu só vou comprando curso e vendo. Eu digo, não adianta. Para, você já tem muita informação. Totalmente. Porque primeiro eu li esse livro, durante 7 meses. Depois, o segundo livro que eu li foi esse aqui. A Lei Universal da Atração, que é da Esther Jerry Hinks. Foi o segundo livro que eu li. Isso aqui eu entrei num brechó, que eu ainda estava no tempo das vacas magras, e aí, o que acontece? Eu cheguei lá, tinha esse livro. Como eu já tinha lido isso, eu sabia que existia, né? Lei da Atração. Aí eu cheguei lá, estava isso, ó, R$4. Num brechó. Eu falei, eu preciso desse livro, né? A Lei Universal da Atração, aí estava escrito assim, ó, aprendendo a conquistar o que você deseja. Eu disse, é para mim. É esse mesmo. É desse jeito. Aí passou um tempo, eu comprei esse aqui. Esse aqui eu comprei. Aprendendo a manifestar os seus desejos. R.J. Hicks também. Esse é um dos melhores livros, gente. Sério. As pessoas têm um pouco de... Fala que os Abrams, eles são meio complexos, né? É meio complicado de entender o que eles falam, porque eles são entidades, né? O que a gente não vai agora falar sobre eles aqui. Então, as pessoas têm uma dificuldade de entender o que eles estão falando. Mas, para mim, foi muito rápido. Eu não sei por... Eu li um jeito. Eu nunca questionei nada. Depois eu li esse aqui, que é O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy, muito bom. Joseph Murphy. O Poder do Subconsciente. E aí eu digo para vocês que só com esses livros, eu fiz a minha vida funcionar só com isso. Depois eu fui atrás de mais conhecimento. Então, eu vejo as pessoas assim. Primeiro elas se enchem de informação, enche. Depois, se Deus quiser, elas vão praticar alguma coisa. Eu fui aquela pessoa que li um único livro sem informação quase nenhuma, eu fiz funcionar. Depois eu fui atrás de informação. Depois que eu fiz funcionar, eu disse, bom, agora eu quero entender mais, porque eu quero passar isso para frente. Aí foi quando eu comecei a ler livros. E aí, eu tinha um pouco de resistência a cursos. Tanto é que, de vez em quando, alguém me taca isso na minha cara, né? Fala assim, mas você falava que não precisava fazer curso, agora você tá... Gente, vamos lá, né? Como eu li um livro e eu fiz a vida funcionar, eu incentivava pessoas a ler livro. Então, eu falava muito de livro. Eu nunca falei assim, não compre curso. Eu dizia, não precisa, você consegue com livros. Era o que eu dizia. Nunca esculachei gente que faz curso. Eu só dizia assim, eu nunca fiz curso e resolveu na minha vida. Foi isso que eu falava. Uma pessoa distorce tudo. Aí, o que acontece? Eu descobri que tem muitas pessoas que não conseguem ler. Ai, João, eu acho cansativo, não gosto. E aí, gente, essas pessoas que estudaram, vamos dizer que eu li todos esses livros aqui, e aí eu pego e faço um curso. Eu pego tudo isso que eu aprendi, eu resumo, mastigo ele bem masticadinho, coloco no vídeo e você pega esse vídeo. Olha, você vai pular várias etapas. Você não vai ler todos esses livros aqui, vai pegar tudo mastigadinho, algo que eu fui lá e passei meses. Tem gente que passa anos estudando para poder fazer um curso e entregar para vocês. E aí, esses cursos faz com que você aprenda muito rapidamente. Faz com que você não perca tanto tempo. Então, hoje eu acho sim que curso ele é muito útil. Sim. Tá? Se a pessoa tiver realmente nessa pegada que você tava, agrega demais, né, Joelma? Mas é aquilo que você falou, essa pessoa já tá lá buscando, né? E assim, ó, como eu disse para a moça hoje de manhã, para de comprar curso. Você vai gastar 10 milhões e vai resolver nada. Porque não é o curso, é você. É verdade. Se eu tivesse lido esse livro e colocado ele em cima da estante, falado, tá, seria resolvido alguma coisa na minha vida? Nada. Só resolveu porque eu falei, tá, entendi, agora eu vou fazer. E a primeira coisa que eu fiz é me tirar da condição de coitadinha. De que as pessoas têm que me ajudar. Ai, a pessoa tem que me ajudar. Ai, eu sou uma coitada. Eu botava a culpa em todo mundo, sabe? O culpado era o governo, o culpado era o meu ex, o culpado era a minha mãe, o culpado era todo mundo. Eu ficava lá, parecia um bebezinho. Até que eu li, depois de obter esses conhecimentos, eu digo, não, eu sou responsável por tudo. As pessoas só fazem comigo aquilo que eu permito. E eu posso me tirar de qualquer condição em que eu esteja. Eu só preciso mudar aqui, ó. Gente, o primeiro passo é mudar as imagens que você coloca. Então, uma reprogramação mental, ela é feita de você mudar as imagens. Lembra que lá atrás a gente falou que eu tinha um monte de informação negativa sobre tudo que eu vivi na minha vida. Como na minha infância eu só via tragédia e relações mal sucedidas, eu trouxe aquilo para cá. Eram as únicas imagens que eu tinha.
Sim. Então, eu acabei repetindo na minha vida adulta tudo aquilo que eu vivi na minha infância. Esse é o perigo das mães que estão aí sofrendo em relacionamentos ruins. A tua criança vai crescer e vai viver tudo isso aí. Toma juízo. É A minha verdade, mãe não Joelma. tinha esse conhecimento, a minha mãe não tinha nenhum. Mas hoje eu tomo muito cuidado com isso. Porque se eu Sim, não der um bom exemplo, se eu não tirar a minha criança daquela situação tóxica, ela vai projetar isso para a vida dela. E aquilo vai virar uma espiral. E vai afetar os meus netos, que vai afetar não sei quem, e aquilo vai longe. Então, totalmente. assim, eu não vim de uma família feliz, mas eu estou fazendo uma família feliz vim de mim a partir de agora. Sim, sabe que o que você está fazendo aí é um processo que na constelação familiar eles chamam como se você realmente estivesse curando toda a sua ancestralidade e através dessa cura que você está fazendo com você mesma, você leva a tua posteridade para um outro nível de legado, aceitando, honrando sua história, honrando tudo. Porque eu acredito que você se tornou uma pessoa muito forte, muito corajosa, e foram esses caminhos desafiadores que provavelmente te transformaram nessa Joelma poderosa, né? Porque é bom ver pessoas que têm resultado, Joelma. A gente encontra muita gente que fala, entende? Mas quando você olha alguém que. Você não está contando uma história teórica que você ouviu, você está falando da sua vida. Isso é muito poderoso, Joelma. E aí começou tudo a mudar, né? E é o que eu falo para as pessoas: nossa, mas é tão difícil vibrar positivo o tempo todo, 24 horas no namastê. Eu digo: quem falou que a gente fica 24 horas no namastê? Eu quero a prova. Ninguém. Ninguém vive, gente. Totalmente. O que acontece é o seguinte: a gente sabe a hora de se retirar de uma situação, que é diferente. Porque nós vivemos em comunidade. Então, a gente vai se estressar sim. Não existe essa. Ai, o tempo todo assim. Ô, gente, vocês têm que parar de se espelhar nas pessoas da internet, tá? É, com Porque o que certeza. acontece? A gente que tá aqui, a gente só deixa vocês saber o que a gente quer que vocês saibam, sabe? Então, vocês não conhecem mesmo como a gente é em casa, com a família, com o que acontece, tá? Então, quando você vê uma vida perfeita e a pessoa, mas a minha vida é assim, é namastê 24 horas. Não existe, gente, é mentira. Acontece sim, um monte de coisa. Um empregado aqui, até esses milionários, um empregado aqui que fez um negócio, freou ali, quase que bateu o carro. Então, a sua vibração vai cair. Mas o que você tem que entender é quanto tempo você vai passar naquele desgosto. Porque aconteceu uma coisa na tua vida, no teu dia, é normal. Vai acontecer porque nós vivemos em comunidade. Nós depende, tem uma mente coletiva. Eu tô aqui na minha casa, tem minhas duas filhas e meu marido. Então, o que acontece? A gente não pensa tudo igual. Então, pode acontecer um desarranjo ali. Eu não sou namastê. Tem dia que eu grito tanto aqui, mas dou uns gritos, berro com todo mundo. Aí minha filha fala assim, aí teu seguidor vai saber que você berra. Eu digo, mas ele já sabe, eu falo. Mas minha amiga, quem é que fica no namastê 24 horas? Só que aí é o seguinte, dou uns berros, consertei um negócio ali. Tô bem. É João, desse jeito, gente. Ninguém fica assim. E aí, como as pessoas não explicam isso na internet, só faz videozinho dizendo que a vida deu certo, que comprou casa de milhões, que não sei o quê, as pessoas falam, mas na minha vida não, na minha vida eu brigo com meu marido, eu discuto com não sei quem, ou alguém dá uma freada em mim. Parece que essas pessoas saem de casa assim, ó, nem o trânsito fecha para elas. É abertinho o tempo todo, assim, ó, vai daqui até lá sem acontecer nada. E sim, aí as outras pessoas ficam achando que a vida delas não vai dar certo por causa disso. Porque na vida do outro lá tudo é perfeito. Não é não, gente. sim, Essas coisas bobinhas acontecem, mas você tem que entender que é a atenção que você dá que faz criar na tua vida, não é uma coisa ou outra durante o dia acontecer. Isso aí é besteira. Eu costumo dizer assim, é melhor estar em paz do que estar certo. Se, por exemplo, eu estou andando e alguém fechou o meu carro, a minha passagem com essa pessoa é tão curta. Eu deixo ela é embora e verdade. sigo o meu dia. No mercado, eu estou andando, alguém esbarrou em mim? A minha passagem é tão curta, vai embora, nunca mais eu vou te ver, provavelmente. Eu não preciso responder. É verdade, Joelma. É verdade. Então, muita coisa dá pra gente ignorar e as pessoas não ignoram e vira esse pandovar na vida. Não entende que é isso. Eu trabalho com uma pessoa muito negativa. Pronto, você já falou tudo. Ela é negativa. Você não precisa ser. É verdade, Joelma. Você não tem Você necessidade nenhuma de ser. você sabe que o Carl Jung ele falava assim: quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. Eu acho que é realmente o que você trouxe, sabe? A gente não pode ficar olhando muito para fora e se baseando no nosso comportamento no comportamento do outro. A gente precisa ser a gente mesmo. A gente precisa buscar essa energia que ressoa dentro de cada um de nós, que tem a ver com amor, com autocura, com bondade, com compartilhar, João. Porque quando você estava nesse começo,
Você imaginava que um dia você tipo, ia compartilhar isso com tanta gente? Então, quando eu comecei a ler, eu vi mudanças na minha vida, né? Que a primeira coisa, aí eu conheci meu marido, foi exatamente como a lista que eu fiz, até melhor. E aí, de imediato, ele mudou a minha vida. Então, é uma coisa que eu digo que eu sou muito grata a ele, né? E eu sei que foi eu que busquei isso, porque a gente tira do outro o melhor. Eu costumo dizer assim, aquela pessoa que é horrível com todo mundo, eu vou tirar dela o que eu quiser. E aí ela pode ser boa comigo e continuar horrível com todo mundo. É o caso das mulheres que falam assim, ai, eu tava com fulano, fulano comigo, era orgulhoso, com a outra ele se rasteja. Eu digo, mas a outra tem um comportamento diferente que o seu. Você não se colocava num nível assim com ele, você colocava ele aqui. Então, você não prestava para ele. Por isso que orgulhoso, porque orgulhoso não existe, gente. Para com isso. Ai, Joelma, ela chega em mim e fala assim, ai, Joelma, ele é muito orgulhoso. O que ele fala? Eu digo, defina orgulhoso. O que é orgulhoso? Me diga o que é ser orgulhoso. Ô, gente, para com isso. Para com isso. Ai, não te quero. Manda um polegar e fala, próximo, vamos embora, já era. Fica se rastejando e não quer que o outro pise. Gente, Sim, mas se valorize, meu povo. De amor ninguém morre, não. A gente morre se a gente ficar sem respirar e tomar água. Tem que parar com esse negócio. Então, sabe, o que eu gosto é que cada vez que eu converso com uma pessoa, eu consigo mudar completamente a vida dela. Em uma hora de conversa com alguém, eu mudo a cabeça dela. As pessoas vêm para falar comigo e a gente fica uma hora junto. Quando termina, ela fala, Joelma, fez uma lavagem. Parece esse povo de igreja. Você fez uma lavagem na minha cabeça. Tudo aquilo que eu acreditava, eu tô entendendo o que está acontecendo na minha vida. A vida inteira eu fiz isso que você está falando. E elas vão embora, aí passa um tempo, elas falam, Joelma, tá incrível. E sabe, porque eu consigo fazer com que ela entenda que ela vale muito. Eu sim. consigo fazer essas pessoas a confiarem nelas mesmas. Porque as coisas não dão certo porque as pessoas não confiam em si. Elas confiam em outra pessoa. Um monte de gente chega em mim e fala assim, você faz telepatia, você sabe fazer. Faz por mim? Eu digo, não faço por ninguém. Porque eu não vou tirar o poder de ninguém. Todo mundo é poderoso, por que eu vou tirar teu poder? Sim, totalmente, João, totalmente. É uma busca contínua que realmente não tem como, né? Exige mesmo a pessoa ter uma determinação, ter uma crença muito forte e manter os sonhos acesos, né? Sabe que nas partes terapêuticas, João, quando a gente trabalha mais com as pessoas, elas sentem muita culpa. E a culpa, ela afeta totalmente a visão de merecimento. E aí tudo começa, parece que ficar enrolando e a pessoa não sai daquele looping, não sai daquele padrão. Joelma, a gente tem um movimento, eu não quero abusar da tua vontade, são 8h04, foi uma hora em estado de flow aqui que nós nem vimos passar, né? Você estava falando aí, eu acredito que quando você está fazendo as consultorias com as pessoas, o fato de poder co-criar com a sua energia já tem uma transformação muito forte, porque isso é o que você é, né? E isso vibra de ti. Por isso eu te agradeci tanto por vir aqui, por trazer a sua energia para o meu canal, com todo o amor e com todo o carinho, de aceitar essa proposta, né? De dar uma mensagem de incentivo, de falar, não, eu sei, estou começando, mas é isso, porque isso ressoa como uma coisa assim tão, sabe, tão neutra, tão realmente verídica, íntegra, sabe, de alguém que manteve ali toda uma história e que continua aí cocriando e crescendo e cocriando e crescendo. Nós estamos na semana da autoconsciência, João. Eu queria te fazer duas perguntas para a gente poder finalizar. A primeira, o que é para você hoje autoconsciência? Para mim, é você sair dessa condição de que as pessoas têm que te ajudar, que ninguém é obrigado a nada. Então, quando você entende isso, de que ninguém vai fazer por mim. Se eu tô com sede, ninguém pode ir lá pegar o copo e beber água, que não vai passar minha sede. Eu que tenho que fazer levantar, ir lá encher o copo, tomar e eu mato a minha sede. Então, por que eu fico esperando que alguém faça algo por mim? Mas não é culpa de ninguém. O teu ex meteu o pé na tua bunda, tá morando de frente pro mar? Ok. Mas você pode estar no mesmo nível que ele daqui a pouco. Não é sobre ele, é sobre você. Não tem nada a Ótimo. ver com ele, gente. Então, assim, do momento que eu descubro que eu sou responsável, e por onde que eu começo? Bom, você começa mudando a sua mentalidade de que eu posso ser o que eu quiser, porque a lei da atração está aí, é uma das leis universais, e eu posso ter o que eu quiser? Não, eu posso ter aquilo que eu me alinho. E como eu me alinho com aquilo que eu quero?
Lei da atração é vibração, é sentimento. Então, se eu sinto que eu sou um coitadinho, todo mundo vai me ver como um coitadinho, e é fato. Se eu sinto que eu vou perder meu emprego, em breve vai... Ó, quando uma pessoa é confiante, a empresa que você trabalha, todo mundo, eles podem fazer uma limpeza lá, um monte de gente ser mandado embora. Se você é confiante, você sabe, não vou ser mandado embora, não vou ser mandado, eu sou um ótimo profissional. Todo mundo é mandado e você fica. É verdade. Todo mundo. É nesse nível que acontece. Parem de só pensar coisas negativas. Sejam autorresponsáveis, gente. O teu ex foi embora, deixa ele ser feliz lá. Não deseje nada de mal, não. Não que vai voltar para você. É porque o tempo que você passa desejando o mal dele, você poderia estar criando para tua vida. Totalmente. Então deixa ele embora, deixa ele para lá. A vida vai te dar alguém bom para você. As pessoas falam, ai, ele vai encontrar alguém melhor do que eu. Não, não tem ninguém melhor do que você. Vai encontrar alguém melhor para ele. E vai aparecer alguém melhor para você. São coisas totalmente diferentes. Para de chorar, engole o choro. Sim. Para, quanto mais você chora, mais você vibra baixo. Ele não vai te procurar enquanto você chorar. Desliga o celular, tira o Wi-Fi, vá se divertir, sai com as amigas, bebe um chopp, bebe um vinho, vai dançar bastante, você vai subir na escala vibracional. É assim que as coisas funcionam. Chorando em casa, stalkeando, mandando mensagem, correndo, fazendo escândalo. Não é. Mandando, criando fake, comprando chip novo para ir atrás. Gente, isso aí é vibrar na lama. Isso aí não funciona de jeito nenhum. O cara vai conhecer outra e vai se casar com ela, porque você tá um lixo. É verdade. Então, verdade. eu sou muito... Olha, perceba uma coisa. Você também é uma grande perca. Nunca fale assim, eu perdi. Você é que me perdeu. A gente não perde ninguém. Não estavam mais vibrando assim, gente, no mesmo nível. Se um dos dois cai, vai se separar. E não é culpa tua, não é culpa dele, é culpa das energias. Sim. Pare de se sentir culpada, pare de culpar o outro, porque o outro fez com você. Por algum motivo, vocês não estão mais aqui. Aí você tem duas saídas. Ou você sobe para se igualar a ele e tudo faz sentido, vocês ficam juntos. Ou, na maioria das casos, sabe o que acontece? É a pessoa que caiu, só que elas não conseguem entender. E aí fica naquela busca de querer estar com a pessoa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas a pessoa está aqui embaixo, para você estar com ela, você tem que cair. E aí vocês dois se vibrando baixo, nunca vai dar certo, vai ficar brigando, vai ficar tendo traições. Não é melhor quando a pessoa cai, você atrair alguém que está aqui, igualzinho você? Totalmente. Totalmente, não. Você pega casos assim, da pessoa, às vezes, você percebe que aquilo tá desconectando, porque ela tá pronta para ir para frente, mas às vezes a pessoa fica com medo, fica com apego e fica sofrendo O e não tempo consegue todo. vibrar. O Sério? tempo todo, o tempo todo. Eu acabei de fazer um grupo, que eu crio o grupo VIP, porque aí é uma mentoria em grupo, e aí eu consigo, é um valor mais acessível. É o E seu aí grupo no eu criei, WhatsApp, né? É isso? no Telegram. No Telegram, perdão, Telegram. Isso. Aí eu crio, eu crio grupos, e os últimos grupos que eu criei foi de pessoa específica. Para elas, pessoa específica, para elas trazer pessoa específica. Pessoa específica eu já expliquei no começo. São ex, querem voltar com ex, querem um relacionamento com alguém que conheceu, pessoa específica. Só que essa pessoa precisa te conhecer, tá, gente? Não sejam doidas. Tem gente querendo me fazer. Se eu fizer com o Brad Pitt não conhece a tua fuça, não funciona. Tá numa frequência diferente. A pessoa tem que te conhecer, pelo menos para conseguir fazer técnica para essa pessoa. E aí, elas querem pessoa específica. Então, só entra nesse grupo pessoas que querem ter relacionamento com pessoas que elas já conhecem, que já tá ali na vida delas. E elas entram achando assim, ai, vai ter um negócio e aquela pessoa vai voltar para mim, todo mundo. Aí, quando elas entram, elas descobrem que não é assim. Você não entrou para aquela pessoa vir para você. Você entrou para descobrir que ela só vai ficar se estiver na mesma vibração. E 90% dos casos, a pessoa, no meio do curso, no meio do grupo, fala assim, eu descobri que eu não quero mais essa pessoa. Eu descobri o meu valor. Eu peguei asgo, não quero mais, não tem quem faça eu querer. Eu entrei aqui dependente, querendo essa pessoa. Em 2 dias, você falando comigo, eu descobri que essa pessoa não é para mim. Não quero mais. Que legal, cara. 90% dos casos, as pessoas descobrem que aquela pessoa não faz mais parte da vida dela, ela não quer mais aquele sofrimento para ela. E ela não vai perder um segundo tentando mudar aquela pessoa. Caramba, E então quando ela você tá me... descobre isso, Pode concluir. ela muda a vibração dela, ela começa a vibrar alto, porque até então ela estava chorando. Ela entrou no grupo porque ela achou que ia mudar aquela pessoa. E aquela pessoa ia se rastejar atrás dela. E ela descobre que quem precisa mudar é ela. E aí ela muda, ela faz essa mudança. E aí ela começa a se valorizar. E aí aquela pessoa volta. E em muitos casos a pessoa não quer mais. E ela não quer mais. Joelmi, agora o que eu faço para tirar ele do meu pé? Porque ele está no meu pé, eu não quero mais.
Agora, eu digo, agora nós arrumamos outro problema, né? Agora a gente tem que visualizar ele feliz com outra pessoa. Tem que poder ir embora. Vira com o jogo. Mas é interessante o que você está falando, porque é impressionante, porque você está me dizendo que você tem um grupo, que você tem um grupo focado para pessoa específica, mas quando a pessoa ela ainda não tem o grupo para pessoa específica, provavelmente, além da pessoa específica, ela ainda ganha uma transformação interna. É isso? Sim, sim. Elas aprendem a se valorizar, porque sem se amar não dá. Tem até um livro com esse nome. É verdade. Eu sempre falava isso, depois eu fui descobrir que tinha um livro. Sem se amar não dá, gente. Primeiro amor tem que ser seu com você. Eu me amo, eu me adoro, eu sou apaixonada por mim. Eu quero alguém para compartilhar esse amor comigo. Ô, Não Jaime, como existe funciona esse grupo? Você fica um tempo, você poderia explicar, falar pra gente um pouquinho como que é? esse grupo é assim. Tem um valor de troca, né? Tudo é uma troca. Lógico que se eu vou ficar uma semana, um mês conversando com alguém, eu tenho que receber por isso. Para me fazer com prazer. Porque você imagina, você ficar ali dando conhecimento de graça, né? Então isso aí é muito cansativo e as pessoas... Tem umas que entendem, tem outras que vai lá esculachar. Dizer que não precisa cobrar por isso, que deveria ser de graça a parada toda. De graça tem na internet, gente. No canal tá lá. E não é de graça, né? Paga internet para ver os vídeos. Tá ali, tá no Instagram, os livros que você pagou para ler. Então, comprou e depois está lá de graça. Mas assim, eu não cobro pelo conhecimento, eu cobro pelo meu tempo. É o tempo que eu passo lá com aquela pessoa e eu pego na mãozinha dela. Então, tem um valor, e aí eu coloco um número X de pessoa, que é limitado. Eu já fiz grupo para 500 pessoas. Falei, que loucura, nunca mais na vida. Sério? Porque é muito cansativo. Aí agora eu limito o tempo, tipo 100 pessoas só, para dar conta, para ser prazeroso, para ser legal ali. E aí eu coloco aquelas pessoas, e aí durante uma semana eu vou só dando conteúdos para elas. Eu vou conversando com elas, explicando como se valorizar. Como se colocar no pedestal e tirar aquele ser humano do pedestal. Porque é aquilo que a gente falou no começo do vídeo. As pessoas colocam as outras no pedestal e aquela pessoa fica inalcançável. Porque eu preciso ter qualidades. O amor é feito de admiração, lembra? E elas colocam um monte de qualidade na outra pessoa e não vê qualidade nela. E para que outra pessoa me ame, eu tenho que ver qualidades em mim. Eu tenho que me amar. Semelhante se atrai. Agora a gente chegou. Semelhante é isso. É eu me amar, aí alguém vai chegar para me amar também. Quando eu enumero as minhas qualidades, olha como funciona. Quando eu enumero as minhas qualidades, o primeiro exercício desse grupo é esse. Enumere as suas qualidades. Me apareça aqui amanhã com pelo menos 10. Mínimo 10, hein? E você acredita que já me apareceu gente com 4? Falou, não achei mais. Eu disse, misericórdia. Como que vai funcionar se você não vê qualidade em você? Eu digo, volta para casa e vai fazer esse trabalho de novo. Mas eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu digo, pergunta para alguém do teu lado. Pergunta assim, ei, vem cá, qual é a minha qualidade? Porque às vezes você não está vendo, mas quem está do teu lado sabe a tua qualidade. Encontre qualidade em você, minha amiga. Se não tiver, você inventa. Coloca lá, se convença de que você tem aquilo. E é o que nós fazemos com o companheiro da gente. A gente enche aquela pessoa de qualidade. Às vezes a pessoa é um bagaço. Mas você fica botando qualidade nela. Fica botando. E ela fica inalcançável. Tudo que está no pedestal está alto, gente. Então você fica olhando aqui de baixo assim, ó, e a pessoa dando ombros para você. Não pode. Você tem que andar de igual para igual com essa pessoa. E aí, eu incentivo essas pessoas a confiarem nelas. Eu dou todo o suporte para elas. Eu ensino elas como se amar mais. Como enumerar as qualidades. Como se comportar. E como organizar os pensamentos. E aí... Diga. Eu fico impressionado, porque com tudo que você está trazendo pra gente, olha, primeiro que você já está aqui maravilhosamente há uma hora doando e entregando muito conteúdo pra gente refletir. Só que dá para perceber que tem muito estudo que você tem por detrás que não daria tempo de falar aqui, porque aí você está falando do teu grupo, eu fico imaginando no grupo quanta técnica por detrás disso de neurociência você não usa, de inteligência emocional, porque todos os estudos que você foi vendo, funcionamento da mente, manifestação, pô, a pessoa não sai transformada então se não quiser isso, João. Porque o que é bom a gente tem que falar, né? Se você está aqui, se você está mostrando todos os movimentos, se você tem o resultado, se você é uma pessoa que estuda, que busca, a pessoa, para que eu consiga, eu tenho que entrar na sua página, o link está no tua bios, como é que tá? Então, esses grupos eu faço de vez em quando, eu não faço sempre, tá. É algo que eu faço... Quando a galera pede demais, eu digo, tá, vamos lá, vamos organizar um grupo. Nesse momento, eu estou criando um grupo, mas é um grupo diferente. Porque quando eu faço esses grupos, eu fico 5 dias dando conteúdo, trabalhando ali a autoestima delas, trabalhando a autoconfiança, trabalhando tudo ali com conteúdos. E aí, junto com a página do Telegram, que a Telegram tem canal, né?
Eu coloco os conteúdos no canal, só que eu crio um grupo paralelo para a gente debater no grupo paralelo. Porque no canal eles não conseguem debater. E aí eu crio um grupo paralelo. E ali eu costumo dar um suporte de pelo menos 15 dias depois que acaba, porque é uma semana de conteúdo, não precisa passar disso, porque é o básico. Eu não encho as pessoas de coisa, sabe? Eu não sou aquela pessoa de ficar enfiando um monte de coisa neles para eles fazerem. Eu só trabalho mesmo a mente da pessoa. Eu trabalho a mente para elas acreditarem. Eu não gosto muito de ficar ensinando técnica, porque daí elas viram reféns da técnica. Elas ficam acreditando que é a técnica que faz. E não é, gente. É você. Você é que é poderoso. Você nasceu capacitado. Tem que acreditar em si. Então, eu não incentivo. Eu não incentivo pessoas a ficarem fazendo técnica. Só visualização. Mas visualização é ato natural de pensar. Não é técnica, gente. Visualização é natural. Lei da atração a gente não pratica, a gente vive. Você acorda todo dia e decide com que comportamento, sentimento você vai passar aquele dia. Isso é lei da atração, é viver. Ninguém pratica lei da... Vou praticar a lei da atração, não. Vou viver a lei da atração. É um estilo de vida. É diário, é diário. E aí eu passo 5 dias trabalhando isso com elas e crio um grupo paralelo para depois que terminar os conteúdos dos 5 dias, fica lá disponível para eles entrarem, como um livro. Tem que ver várias vezes. Fica lá disponível. Aí o grupo paralelo fica lá para a gente debater. E eu fico 15 dias, 20 dias, até um mês. Já fiquei até um mês dando suporte, vamos dizer, no suporte. E aí, quando acaba aquele suporte, porque eu me dou mesmo. A pessoa me chama, a pessoa pergunta, e eu pego na mão, e eu faço levantar, e eu converso. Mesmo que eu já tenha tudo aquele conteúdo, eu vou reforçando aquilo no grupo. Vou reforçando. Quando chega o dia de terminar o grupo, eles não querem que termine. Não, Joelma, não vai embora, já é um mês, mas eu gostei de ficar com você. Não vai, não vai, não vai. Eu digo, gente, não posso continuar aqui nesse grupo, eu tenho vida, eu tenho outras coisas para fazer, não posso. Aí todo mundo, não, Joelma, mas continua. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um grupo. Não é um grupo com tema específico. É um grupo só para a gente debater, continuar essa brincadeira aqui. É um grupo, como esse grupo que vocês têm aí. Vocês não têm grupo de amigos, onde ficam mandando coisas? É um grupo assim, mas grupo voltado para a lei da atração. E aí, eu cobrei um valor de troca bem baixo, né? Tipo, um valor de troca simbólico. Por conta daquilo que eu falei. Tem que haver essa troca. Porque senão você vai tirando de mim, mas não está me dando nada. E lei da atração não é isso. Você tem que fazer essa troca. Então, eu já fiz grupo de graça e não funcionou muito. Não funcionou muito. Falei, pois de agora em diante vai ter que ter essa troca. Vai ter que ter essa troca. Então, é um valor simbólico. A pessoa entra e fica 30 dias ali. Se achar que tá bom, que quer continuar, aí renova a inscrição. Se não quiser, é só sair do grupo. E aí estamos fazendo isso, né? E aí eu entro diariamente, a gente fica das 10 da manhã às 5 horas da tarde, mas não é assim, aquele grupo da Luluzinha, 24 horas, até 5 horas da tarde, tá. Não, gente, nós tem que cuidar da vida, mete o pé daqui. E eu sou assim, ainda, voadora. Eu digo, vocês estão fazendo o que aqui? O dia inteiro conversando, tagarilando. Ô, gente, pegou informação, vai cuidar da vida. Só volta aqui quando precisar tirar alguma dúvida. Vai lá. E aí eu dou esse incentivo para elas, delas não ficarem paradas. Tá, você já pegou aqui a informação, já sabe o que tem que fazer. Vai lá fazer. Sai do grupo, não fica aqui conversando não, gente. Vai lá fazer o que você tem que fazer. Vai arrumar um guarda-roupa. Vai ouvir uma música bem divertida. Vai fazer alguma coisa da vida. E aí isso é bom, é incentivo para elas. Então agora, no momento, o grupo que eu tenho é esse. Mas eu tenho fila de espera de não sei quantas pessoas. Daí para me fazer mais uns 4, 5 grupos de pessoas específicas com a fila de espera que tem pessoas esperando. Mas eu preciso desse tempo para mim, sabe? Eu acabei de sair de um grupo para organizar a minha mente, para fazer coisas por mim. Então, entre um grupo e outro, eu dou um espaço, um tempo para criar. A Dani perguntou aqui como é que faz participar do grupo. Tá aberto a entrada agora ou você vai abrir ainda? Não, esse grupo de interação, ele está aberto. Eu acho que lá no Stories, se sair dos Stories, assim que eu terminar aqui, eu volto lá. Ele está aberto, tá? A pessoa faz o pagamento, eu envio o link e é isso. Está lá aberto. Eu acho que quando terminar, eu vou colocar nos Stories. É isso. Joel, queria te pedir uma última mensagem para a gente poder Tá. finalizar, mas a gente sempre tem um ritual do amor. A ideia aqui nesse canal é autoconhecimento, sempre com pessoas maravilhosas e que acreditam nessa questão de conexão de energia. Eu queria pedir só por um instante para você dar uma relaxada, fechar os teus olhos um pouquinho, Tá. dar uma respiradinha fundo, calma o pensamento. Queria que você, por alguns instantes, voltasse e conectasse com toda a tua história, com todo esse movimento que você fez, com tantas mensagens de gratidão que você já deve ter recebido, tantas vezes que você já se percebeu instrumento na vida das pessoas, com todos esses movimentos.
acho que com o legado que você tem, porque isso é só um começo, e canalizando essa energia com muito amor, com muita gratidão, eu gostaria que você deixasse muito fluida uma mensagem para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, no seu tempo, no seu momento, tranquilamente. Gente, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, eu posso, porque ele me deu essa liberdade, confie em si. As pessoas, elas têm o hábito de confiar em outras pessoas, mas não confiam em si. Né, de terceirizar a sua felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele salário, eu só vou ser feliz quando eu me casar, quando aquela pessoa me amar. Não, tudo é de dentro para fora. Primeiro, você tem que ser feliz com você, se levar para passear. Você tem que se levar para jantar, você tem que acordar, mesmo que você more sozinha. Abra a casa no domingo, ligue um som, deixe o sol entrar, organize a tua vida. Gente, a organização é muito importante. Limpe a tua casa. Eu vejo pessoas com casa lindíssima, mas tudo bagunçado. Isso mostra o quanto a tua vida está desorganizada. Porque, veja bem, você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, aquela casa desorganizada, aquela bagunça generalizada, a tua mente já cansa, você não consegue criar coisas boas. E aí, aquele caso de você ganhar muito dinheiro, o dinheiro não ficar na tua vida, você não conseguir prosperar. Enquanto aquele que trabalha com você ganha a mesma coisa e está rico já. É porque você não tomou ainda essa decisão de cuidar de si. Todos os dias, diga obrigado a si mesmo. Obrigado, você é muito foda. Olhe no espelho, olhe para você e veja o quanto você é incrível. Independente do caos que está a tua vida nesse momento, você é ótimo com o Criador. Porque até para fazer a vida não dar certo, tem que ser muito bom. Então você é bom na coisa toda. Agora pega todo esse poder que você tem e use para o bem. Use para as coisas que você quer. A partir desse momento, por 21 dias, e depois você vai levar para a vida, você vai falar, pensar e sentir coisas boas sobre si mesmo. A partir de agora, desligou esse vídeo, nunca mais fale mal de si e nem da tua vida. Para ninguém, nem para si mesmo. Lembra aquelas conversas internas que você tem sobre você, de que eu não valho nada, eu não sou valorizado, eu não sou rico, eu não sou bonito? Isso tem que acabar. Você veio para dar certo. Você só tem que confiar em você. Todo mundo aqui é capacitado. Todo mundo é capacitado. O que está faltando é você apertar esse botãozinho que está bem na tua frente, assim, ó, da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela vida que eu estou levando. E como que eu vou fazer a minha vida mudar? Se afastando de pessoas, se afastando de ambientes. Você quer mudar de carreira? Então faça uma especialização. Não adianta ficar todo dia, eu quero mudar, eu quero ganhar mais dinheiro, mas não faz nada para que isso aconteça. Você quer ganhar mais dinheiro? Então vá fazer algum curso. Vá dormir toda noite com uma pergunta assim: o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Durma com essa pergunta. Acordou, não tem nenhuma ideia? Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Em um mês você vai ter uma grande ideia que vai te levar a ganhar muito dinheiro. Porque a nossa mente, ela é muito obediente. Se todos os dias, por 21 dias pelo menos, você mudar os seus hábitos, colocar novos hábitos no lugar, gente. E quando eu falo de hábito, é também o que você come, os lugares que você frequenta. Então muda, tenha uma alimentação saudável, entre numa academia, faça uma caminhada, ande em volta aí do teu condomínio. Por quê? Porque isso parece bobo, mas quando eu cuido de mim, o universo começa a entender que eu tenho muito valor. Se eu estou me cuidando, eu vou atrair alguém e situações para que eu mantenha aquilo. Eu sou importante, porque quem não é importante é jogado, é lixo. Se você quer co-criar um amor para tua vida, você quer o quê? Você quer uma mulher de academia, bonita, corpão, você quer um cara cheiroso, mas você tá cheirosa ou você tá toda lascada? Você acha que um cara todo cheiroso, todo arrumado, vai olhar para você no estado que você está agora, nesse momento? Olhe-se no espelho. Se você ficaria com você? Se a resposta for não, então melhore. É. Porque só Tem assim duas, você vai ter alguém que goste de você. Você tem que olhar no espelho e se gostar. eu tenho duas palavras para falar para você. Amém, curados em nome de Jesus, porque olha, você foi profundo no pensamento. Eu acho que quem sentir e reverberar isso, João, eu não tenho palavras para agradecer a sua humildade, o seu carinho. Olha,
como irradiando aqui, é uma honra para mim ter você por aqui, ter essa conversa gravada contigo. Mais de uma hora aí de conhecimento, de maravilha. Você trouxe tantas verdades para a gente que só faz a gente perceber assim: vamos parar de reclamar, gente, vamos É, focar no é, positivo, vamos seguir, porque tem as muita coisa boa. pessoas, as pessoas têm o hábito de agradecer todo mundo, mas elas não agradecem a si mesmas, não fala. Ontem eu coloquei no meu Instagram essa mensagem: fale obrigado a si mesmo. Obrigada por fazer tudo por mim. Obrigada por tudo que você tem feito por mim. Eu que crio na minha vida. Ninguém cria na minha realidade, sou eu. Então, muito obrigado, obrigado. Eu não contei uma coisa, eu vou falar agora, bem rapidinho, para fechar. A minha vida só mudou quando eu Por passei mim. numa praça, no ônibus, vindo do trabalho cansada, esgotada, a vida é aquele caos. E aí eu achando que nada dava certo para mim, que eu vim no mundo para sofrer, que a culpa era do governo, que a culpa era do meu ex, que a culpa era de todo mundo, menos minha, que eu era coitada. Coitada. Tinha né? Aí eu passei ali cansada, eu olhei para uma praça, tinha os moradores de rua. E já estava escurecendo. E eu olhei aquilo, umas crianças, uma correndo atrás da outra, assim, uns 3 adultos sentados, não tinha celular para mexer, não tinha nada, era um encerado, assim, jogado, e uns colchão, e ele estava ali. Aquilo me doeu o coração. Eu olhei aquilo, eu falei, eu estava dentro do ônibus, eu estava voltando para casa, não tinha para onde voltar. Eu tinha um teto sobre a minha cabeça. Eu descobri o quanto ingrata eu era. Eu falei, por isso que não deu certo até hoje. Parei de chorar. Parei. Porque eu poderia estar ali. Eu poderia estar naquela praça. Eu estava num porão, mas era um teto sobre a minha cabeça. Eu dormia numa cama. Eu tinha água potável. Eu tinha comida. Eu podia abrir uma geladeira e tomar água gelada. Aquelas crianças, coitadas, elas não sabiam que horas que elas iam comer e o que elas iam comer. As minhas crianças tinham comida em casa. E aquilo me cortou o coração. Aquilo fez eu entender que eu tinha, sim, coisas. Eu não era uma coitada. Eu não estava naquela condição. Aquilo me abriu os olhos. A partir daquele dia, eu nunca mais me lamentei. Eu cheguei na minha casa aquele dia, escurecendo, lavei a cozinha toda, lavei a casa toda, eu peguei amor pelaquela coisa toda. Eu falei, eu nunca vou ter mais do que isso se eu não começar a cuidar disso aqui. Eu tenho sim. Se eu perguntasse para aquele povo na praça se eles queriam vir para cá, trocar de lugar comigo, todo mundo teria dito sim. Então eu tenho. E a partir daquele momento eu virei a chavezinha de que eu poderia ter uma vida melhor. E a primeira coisa que eu fiz foi parar de me lamentar. E mudei tudo. Mudei tudo. E quando você muda, tudo muda. É uma pecinha que você precisa mexer. Você mexeu a primeira peça, as outras começam a se movimentar. Quanto tempo, Joelma? Não existe na lei da atração um manual que diga em quanto tempo vai acontecer. É o tempo de você acreditar. Segundo o livro Kybalion, é 3 meses para uma energia ser modificada. Leva até 3 meses. Para mais. Dependendo da energia, aí, gente, fica 6 meses, um ano com você. Então, vem cá. Você, bonitona, que sujou a tua vida, que nem eu, tinha sujado, o meu campo vibracional era podre. Há 36 anos, você acha que em um mês eu ia mudar a minha vida? Não tinha como. Interessante isso que você trouxe. Quer dizer que lá no Cabaino ele diz que é 3 meses para você fazer essa movimentação de energia, é isso? Isso. Pode ler. Quem quiser pode ler esse livro. Está dizendo lá. Uma energia, ele demora... A mudança começa em 3 meses, mas pode demorar muito mais, até um ano. Você demora, né? Então, a partir de 3 meses, 6, para uma mudança. Então, assim, se agora eu começar a mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, os meus sentimentos, pode ser que aquilo que eu estou criando agora venha daqui 3 meses, 4 meses. Na minha vida veio em 7 meses, lembra? Sim. Por isso, gente, que você começou agora, não desista. Passou um mês, já é uma mentirosa, já estou um mês. Calma, é uma gestação. Você não come o fruto no mesmo dia que planta a árvore, não. Calma. Espera. Continua. Lembra que na lei da atração não existe tempo. Para um pode vir em um mês, para outro em 2 meses, para outro em um ano. Por quê? Porque o que você pode fazer exatamente o que eu fiz. Exatamente. Pega meu livro lá e vai ler e fala, eu vou fazer tudo isso aqui que a Galma fez. Exatamente, sem tirar e nem pôr. Para mim demorou 7 meses. Para você pode vir em 3 meses, em 2, ou demorar 2 anos. Por quê? Porque cada pessoa vibra de uma maneira diferente. O que eu passo na minha casa, o que eu passava naquele tempo, hoje para você pode ser mais fácil. Você pode vibrar melhor do que eu, então para você vai vir mais rápido.
Segundo as estatísticas, é de 4 meses a 2 anos para um desejo se realizar. Segundo as estatísticas. Mas tem caso aí que a gente viu que demorou 10 anos, como vem, em um mês, em uma semana. O negócio é o seguinte, gente, é fazer e confiar, parar de contar tempo. Parar de contar tempo. Faz e vai cuidar da vida, vai arrumar um guarda-roupa, vai ouvir uma Cyndi Lauper, vai dançar bastante. Cuida de você, esquece. Quanto tempo vai vir? Ué, você já está vivendo, lembra? Você já está vivendo aquilo. Todo dia você está colocando aqui. Em quanto tempo, gente? É melhor demorar um ano do que nunca ter. Não é? Olha, todos nós aqui estamos de testemunha como a senhora esconde o jogo, porque a senhora é uma estudiosa que de repente traz aqui pra gente leis herméticas, germes trimegistos, de Ucaibalho. Gente, essas 7 leis naturais são poderosíssimas. E assim, vocês vão dar uma olhada depois, vocês não acham no YouTube, mas vocês vão perceber que para ter essa compreensão, você vai ter que encaixar um monte de peças, que senão você olha ali e você fala, caramba, e olha, aos pouquinhos, você pode ficar mais umas 2 horas aqui pra gente conversar só mais um pouquinho? Se você Você puder. sabe por que o povo gosta de mim? Sabe por que o povo gosta de mim? Porque eu falo na linguagem deles. Entendeu? Eu falo tudo na linguagem deles. Eu leio um livro bem complexo, aí eu falo, tá, entendi. Aí eu passo pro povo do jeito que eu entendi. Não com aquelas palavras difíceis que estavam lá. Então as pessoas têm dificuldade em ler um livro que falam, nossa, no livro está escrito de um jeito que eu não consigo entender. Joelma, eu vejo o povo aí bem estudado, eles falam de um jeito que eu não consigo entender. Aí eu vou lá, pego todo esse negócio e venho aqui e falo na linguagem lenga. Todo mundo consegue entender. Joelma, gratidão, viu? Que exemplo. Muito obrigado mesmo. Olha, você me fez pensar, eu comentei com você, a gente realmente tem que. Você me fez pensar várias coisas bíblicas. Eu sou muito espiritualista, mas acho que depois que eu fui para o universo mais espiritual, eu comecei a fazer alguns sentidos. E tem um termo bíblico que diz assim: seja fiel no muito, eu te colocarei no pouco. Né? E era o que você estava falando. Ó, agradece pelo que você tem para manifestar mais. Eu, na segunda-feira, eu falei para você, eu tô com um cadeirante aqui, o Adriel. O Adriel, ele, desde que ele nasceu, ele tá na cadeira de rodas, tá tirando a carteira de piloto, conseguiu, tipo, praticar esportes radicais. É jogador de basquete. E, ó, Olha, posso te garantir, a limitação é na mente, né? É na mente. Quando a gente dá permissão, as coisas fluem. Bom, eu quero agradecer demais a sua presença, Joelma. Olha, essa sexta-feira fecha a semana da autoconsciência com uma energia em alta, com muita gratidão, com muito carinho. Agradecer a todos vocês, público da Joelma, público do Livecast que estiveram aqui com a gente. Que essas palavras da Joelma possam, assim, entrar no coração de vocês. E, como ela disse, não espera não, termina a live e já vamos para a mudança, né, Joelma? Vamos fazer a coisa acontecer, né? isso. A qualquer momento você pode mudar qualquer quadro, gente. Ó, eu li uma coisa nesse livro aqui, O Segredo, que isso mudou a minha vida. Isso mudou. Eu vi eles falando assim: comece de onde você está. Quem conhece esse livro sabe que tem essa frase. Comece de onde você está. Pronto. Aonde você está? Bom, eu descobri que no fundo do poço tinha uma mola. Uau. Muito obrigado, Joelma. Um fim de semana abençoado para ti, para Muito todos vocês obrigada. que Eu que estão com a agradeço. gente. Uma boa noite. Tchau, tchau, Joelma. Gratidão, meu querido. Obrigada.